Boa noite aos alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Estamos iniciando hoje, dia 3 de setembro de 2020, mais uma aula de língua portuguesa. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o conceito de literatura. O que é literatura? Este é um tema muito explorado pelo Enem. Então, o Enem sempre traz questões com textos literários, né? Sejam poemas, sejam crônicas, contos, ou também explora a questão do conhecimento da história literária do aluno, do candidato. Então, a literatura é sim um conhecimento, uma área do saber muito importante para o aluno do ensino médio. E aqui nós vamos fazer uma rápida introdução ao conceito de literatura e na sequência eu vou explicar o exercício que vocês vão fazer. Então, a literatura, como manifestação artística, tem por finalidade recriar a realidade a partir da visão de determinado autor, ou escritor, né, o artista, com base em seus sentimentos, seu ponto de vista e suas técnicas narrativas. Então, quando você leu uma fábula, por exemplo, no ensino fundamental, aquilo dali é um texto literário. Então, o autor, o escritor, ele se utilizou do conhecimento linguístico que tinha para escrever uma narrativa, uma história de ficção. Então, isso é a literatura, é a arte pela palavra. Assim como o músico utiliza o som para expressar a sua arte, ou o dançarino, né? O bailarino utiliza o corpo, o movimento, né? Para expressar a sua forma artística, o autor de literatura, o escritor, ele vai se utilizar da palavra para produzir a sua arte. Na maioria das vezes, a palavra escrita. Porque a gente pode dizer, não pode dizer assim apenas a palavra escrita, porque existem outras formas de literatura, a literatura oral, né? Literatura de cordel, mas isso aí é tema para outras aulas. Nós vamos ver aqui e que o Enem cobra, o que está presente, por exemplo, no seu livro de português, é a literatura escrita, né? Que foi registrada por escrito, desculpa, ao longo do tempo. Então, o que difere a literatura das outras manifestações é a matéria-prima, a palavra que transforma a linguagem utilizada e seus meios de expressão. Claro que na literatura, a palavra ela não é utilizada da forma habitual, usual, comum, banal do dia a dia. Não. A linguagem literária ela é trabalhada de uma outra forma. Então, é uma linguagem muito mais expressiva, uma linguagem conotativa, uma linguagem muito mais subjetiva, e isso traz um efeito. As pessoas se emocionam ao ler um texto literário, às vezes têm raiva quando leem um texto literário, né? Ou mesmo as pessoas elas passam a ter um conhecimento diferenciado de uma outra época, de um outro povo, de uma outra cultura, tudo isso através da linguagem literária. Porém, não se pode pensar ingenuamente que literatura é um texto publicado em um livro, porque sabemos que nem todo texto e nem todo livro publicado são de caráter literário. Então você tem ali no seu livro didático, por exemplo, alguns textos literários, mas você tem outros textos também que não são literários, né? São textos jornalísticos, é a linguagem não literária presente ali também no seu livro didático. Então é preciso reconhecer o que é o texto literário, o que é o trabalho artístico com a palavra e o que é o texto do dia a dia, aquele que circula nas esferas jornalísticas, que está presente nos livros didáticos, enfim. O que é a literatura? Assim como a música, a pintura e a dança, a literatura é considerada uma arte. Através dela temos contato com um conjunto de experiências vividas pelo homem sem que seja preciso vivê-las. Então a literatura ela nos transporta, por exemplo, para outras épocas. Você vê aqui uma imagem do início do século XIX, né? Acredito que é século XIX. Então, ao ler um romance, uma história longa, né, complexa sobre esse período aí, o leitor ele é transportado para essa época. Então, ele passa a vivenciar essa narrativa. Então, ele percebe como era a linguagem dessas pessoas, como eles se vestiam, quais eram as relações de poder presentes naquela sociedade. Então, a literatura ela é capaz, sim, de nos transportar para outros mundos,
né, para outras eras históricas, para outros tempos históricos. A literatura é um instrumento de comunicação, pois transmite os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. O texto literário nos permite identificar as marcas do momento em que foi escrito. Então, sempre que um autor de literatura escreveu um texto, uma história, um romance, ele deixou ali marcas do seu tempo. As obras literárias nos ajudam a compreender sobre nós mesmos e sobre as mudanças do comportamento do homem ao longo dos séculos. E a partir dos exemplos, ajudam-nos a refletir sobre nós mesmos. Então aí você tem mais uma paisagem que remonta a um outro período histórico. Então se você tem aí uma história como a escrava Isaura, por exemplo, então você tem aí as personagens vivendo uma outra realidade bem diferente aí da sua, que vive hoje no século XXI. O texto literário apresenta ficcionalidade, função estética, plurissignificação. O que significa cada uma desses conceitos aí? A ficcionalidade é que o texto literário ele não tem compromisso com a verdade, com a realidade. Não é esse o objetivo da linguagem literária, né? Informar. Pode-se sim informar-se através do texto literário? Pode-se, como já comentamos. Mas esse não é o objetivo principal da linguagem literária. É um texto de ficção, é criação. Nós temos a função estética, onde o artista procura representar a realidade a partir da sua visão. E nós temos o conceito de plurissignificação. Pluri, muitos, né? Muitos significados. Então a linguagem literária ela dá margem a várias interpretações. Diferente de uma notícia, por exemplo, onde todos ali praticamente percebem as mesmas informações, né? Porque é uma linguagem objetiva. Na leitura de um conto, ou de um romance, ou de um poema principalmente, cada leitor pode ter uma visão diferenciada daquela mensagem. Então isso é o que a gente chama de plurissignificação e tem a ver aí com a subjetividade, que é aquilo que cada um carrega, né? A expressão pessoal de experiências, emoções e sentimentos. Então tudo isso está aflorado aí diante do texto literário. As obras literárias são divididas em escolas literárias, também chamadas de estéticas literárias, né? Pois cada obra apresenta um estilo de época, ou seja, um conjunto de características formais e de seleção de conteúdo evidente na obra de escritores e poetas que viveram em um mesmo momento. Então, para facilitar o nosso estudo, criou-se, a partir do momento histórico em que cada escritor viveu, as chamadas escolas literárias, que nós vamos ver aqui as principais, né? Então nós temos o trovadorismo, o classicismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, naturalismo, simbolismo e modernismo. São estéticas literárias, maneiras de fazer a literatura. Então em cada período desse aí, em cada escola literária, a literatura ela foi vista de uma maneira diferente. A intenção era outra, a forma, a estética, tudo isso mudou com o tempo. Então esses são os principais movimentos literários e que o aluno do ensino médio ele deve conhecer um pouco de cada um deles aí para se dar bem na prova do Enem, nessa parte de literatura. Continuando, a literariedade. O que faz de um texto literário? É a chamada literariedade. A literatura é associada à criação de um texto elaborado por um autor que seleciona criteriosamente os termos utilizados e é capaz de criar imagens significativas por meio do trabalho com a linguagem. Assim, determinados textos exploram os mais diferentes recursos linguísticos, distinguindo-os da esfera cotidiana. Então, é preciso ficar claro quando você está diante de um texto ficcional, um texto literário, quando você está diante de um texto não literário, né? A linguagem não literária. Então, você comparar um poema com uma notícia de jornal, um conto com um artigo de opinião, então fica claro que são textos bem diferenciados. A linguagem é muito diferente. Uma tem o objetivo de informar, basicamente, de expressar uma opinião, e a outra, que é a linguagem literária, tem um objetivo diferenciado, que é de fazer refletir, emocionar, tudo isso por meio da linguagem conotativa, da expressividade.
Pois bem, vamos à atividade, pessoal. Vamos comparar dois textos que trabalham a mesma temática. Então, o tema aqui é o mesmo, é o lixão, o lixo, mas você tem, de um lado, o texto 1 trabalhando com a linguagem objetiva, jornalística, o gênero é notícia, e no texto 2 você tem um texto literário, o gênero poema. Então vejam como o tema é o mesmo, mas a abordagem do ponto de vista da linguagem ele é bem diferenciado. Vamos lá ao texto 1. Aterro terá escolta para expulsar badameiros em Jequié. Então o tema aí do texto 1 é a expulsão aí dos badaneiros, são essas pessoas que vasculham lixo, né, na tentativa de encontrar alguma coisa para comer ou alguma coisa de valor que possa ser reaproveitado. Então isso é um problema social muito grave, né, no Brasil e que infelizmente ainda existe no nosso país, pessoas que dependem do lixo para sobreviver. Então o texto da notícia aí do texto 1 diz o seguinte, deixa eu ampliar aqui. Depois de tentar, sem sucesso, retirar um grupo de 40 badameiros do aterro sanitário de Jequié, na Bahia, a 359 quilômetros de Salvador, a prefeitura do município abriu licitação para contratar serviços de vigilância armada para expulsar o grupo e patrulhar a área a fim de evitar novas ocupações. O chefe de fiscalização dos serviços no aterro, Gilson Casimbra, confirma a informação. Segundo ele, depois da evacuação dos badameiros, os homens armados vão fazer rondas no aterro. Então, notícia triste aí, né? Que pessoas ainda precisem sobreviver desta forma e você tem aí o poder público agindo com violência, né? Vejam que eles tentam resolver o problema, mas não apresentam alternativas, uma solução. Simplesmente ameaçam essas pessoas que estão ali simplesmente tentando sobreviver. Vejam agora a leitura do segundo texto, que é um poema, né? Você observa isso até pela estrutura, né? O texto é escrito em versos, então ele tem uma estrutura diferenciada. E aí o Manuel Bandeira escreveu esse poema aqui, que também é uma denúncia social, mas vejam como ele trabalha com uma linguagem diferenciada, a linguagem poética. Diz o poema: Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com veracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, o segundo poema aí, o segundo texto, desculpa, bem mais expressivo, né? Então, agora vem o exercício, a atividade, vocês vão responder aí a primeira questão sobre esses dois textos, que diz o seguinte: os dois textos apresentam tema comum. Porém, a organização e a linguagem utilizadas são diferentes. Considerando essa informação, responda: A. Qual é o assunto tratado nos textos? B. Qual é a função desempenhada em cada um dos textos apresentados? C. Quais são as diferenças de composição entre eles? Aponte pelo menos 3. Então aqui você vai diferenciar um texto do outro, né? A linguagem, a estrutura, um texto é escrito em prosa, o outro em versos, né? E letra D, analisando a linguagem, é possível dizer que um deles possui literariedade? Justifique. E por último, você vai responder aqui a questão 2, que diz o seguinte: são características da linguagem literária, exceto o quê? Então você vai marcar a única alternativa aí que mostra uma característica que não é da linguagem literária. Você tem as seguintes opções: variabilidade, multissignificação, denotação, liberdade na criação e complexidade. Qual dessas características aí não é uma característica do texto literário? Bem, pessoal, é isso. Vocês vão responder. Eu estou deixando um outro texto de apoio em que o professor ele aborda também essa questão da literatura, né? Da introdução do conceito, o que é literatura. Então é importante que vocês assistam. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem mandar mensagem no privado. Espero que consigam responder. Tenham todos uma boa noite e um bom trabalho.